Louvado seja Deus, porque é por motivo de trabalho. Ele mandou mensagem, estava ali em Sorocaba, aleluia, e estaria chegando no culto, aleluia. E aí nós louvamos a Deus, porque o servo de Deus, ele é o anjo desta igreja, a qual o Senhor pôs para conduzir este povo, e o nome do Pai seja glorificado. Então ore pela vida do servo de Deus. E aí, no caso, nós estaremos bendizendo cada vez mais ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos louvar a Deus por mais uma oportunidade e vamos, aleluia, entrar no ensino já nesta noite. Como o pastor Cláudio não está aqui, né? Louvado seja Deus para louvar. Nós já vamos imediato, né? Queridos, eu confesso para os irmãos que eu queria ouvir. Já tem duas quarta-feiras que eu estou aí na frente, mas a gente entende, louvado seja Deus, que o trabalho às vezes nos dificulta um pouco, e aí sempre um está ajudando o outro. E louvamos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui, bendizendo o nome de Jesus. Eu queria que o nosso irmão diácono Luiz Paulo recolhesse os dízimos e as ofertas. Louvado seja Deus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta nesta noite. Na realidade, o irmão o diácono Heleno está aqui, ele recolhe, louvado seja Deus, no nome de Jesus. Queridos, já tem 2 quartas-feiras que nós falamos sobre alguns assuntos interessantes, louvado seja Deus, e é muito gratificante quando nós aplicamos o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso entendimento a compreender a Bíblia Sagrada. Nós falamos na primeira quarta-feira, louvado seja Deus, a respeito da consciência, né? Quando o homem ele peca ali, louvado seja Deus, ele vai ter o conhecimento do bem e do mal. E na dispensação bíblica, a qual sabemos que são 7 dispensações, ela se inclui na segunda dispensação, né? A dispensação da consciência. E mediante, louvado seja Deus, essa circunstância, é interessante que nós temos que compreender e entender a respeito da nossa consciência em si. Que nem eu expus e mencionei que a consciência, ela torna-se um juiz em nossos pensamentos. Louvado seja Deus. Na quarta-feira anterior, né, passada, nós falamos sobre o coração, né? E é muito interessante, meus irmãos, que eu expus ali, Jesus mencionando e dizendo que onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. E é muito interessante quando refletimos sobre essas coisas, irmãos, porque há muitas indagações, há muitos questionamentos. E nesta noite eu queria falar um pouco, pastor Breno, aleluia, e evangelista Breno, irmãos aqui presentes, sobre guerras, né? E aonde acontece, evangelista Breno? As maiores guerras. Aonde acontece, pastor Breno, as maiores guerras? Aonde, William? Acontecem as maiores guerras. Aonde, Guilherme? Acontecem as maiores guerras. Hã? Aonde Cristo andou? Nós vamos chegar lá. Alguém ousa responder? Louvado seja Deus. Irmã Rose. Aonde acontecem as maiores guerras, irmã Rose? No mundo espiritual? Glória a Deus. William? Fique tímido não, irmão. Aqui você tem liberdade de expor. Aleluia. Seu pensamento, né? Evangelista Breno, pastor Breno mencionou que as maiores guerras, os maiores conflitos que nós temos, irmão, é na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha, irmão. Você já parou para refletir? Coloca para mim aí, louvado seja Deus, pastor Breno. Joel capítulo 3, versículo 14. Louvado seja Deus. Joel capítulo 3, versículo 14. Eu acho muito interessante que o contexto desse texto de Joel, ele fala sobre um conflito que haverá nos últimos tempos. E é muito interessante que aqui no versículo 14 do capítulo 3, ele vai dizer a seguinte frase, ó: multidões
no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Isso é muito interessante, Guilherme. E o contexto que Joel ele vem expondo ali é a respeito de acontecimentos futuros, evangelista Breno. Acontecimentos, louvado seja Deus, de uma guerra. E aí parece que Joel, ele é transportado para o meio dessa guerra, irmã Michele. E ele estando no meio dessa guerra, ele vai observar, vai ver que tem muitas pessoas desapercebidas. Muitas pessoas, louvado seja Deus, sem decisão. Eles vão ver muitas pessoas, louvado seja Deus, aéreas, sem compromisso, sem ter um posicionamento. E aí, aprenda isso. Servir a Cristo tem que ter posicionamento. No Sermão da Montanha, Jesus disse que eu não posso servir a Deus e a Mamon. O nome Mamon é dado ao Deus do dinheiro, irmãos. Então, quando, louvado seja Deus, Jesus está mencionando sobre isso, Jesus vai dizer, tem que se decidir. Ou um ou o outro. E aí, nesse contexto, nessa intenção, eu tenho que ter decisão. Você decidiu vir à igreja hoje ou não, William? Aonde aconteceu a guerra primeiro? Na mente. Não sei se eu vou na igreja hoje. A nossa mente é um campo de batalha, irmãos. Os nossos pensamentos, louvado seja Deus, eles estão a todo momento se degladiando, vindo a todo instante, Guilherme. E aí, louvado seja Deus, nós temos que ter uma atenção especial, temos que ter uma compreensão diferente. Porque se não tivermos, irmãos, nós perecemos. E aqui nesse versículo, nós vamos entender que Joel, ele vai ver uma multidão, né? Multidões. Vai ver muitas pessoas no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Vai chegar o dia que tem que escolher, irmãos. Nós entendemos e compreendemos que estamos, se não falha a memória, na quinta dispensação, é isso? Na realidade, acho que está na sexta dispensação. Na sexta dispensação. A dispensação da graça. Porque depois da graça, vem o milênio, irmão. Depois da graça, vem a dispensação do milênio. É onde Jesus vai reinar lá em Jerusalém durante 1000 anos. Louvado seja Deus. E muitas profecias relatadas sobre isso se cumprirão. É onde Isaías vai dizer que lá o leão vai comer junto com o boi. Louvado seja Deus. Quem lê o profeta Isaías ali, ele vai se deparar com essa profecia, né? Louvado seja Deus, referente a isso. Quando Jesus estiver reinando aqui na sétima dispensação, aleluia, acontecerá isso. Mas enquanto isso nós estamos vivendo a dispensação da graça, favor imerecido. Somos salvos pela graça, pelo intermédio da fé. E não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie. E aí eu fico maravilhado, irmão. Porque tem muita gente que acha que é salvo pelas obras. E não, irmão. As obras só é a confirmação e a testificação da mudança de mente que você teve, da transformação que você teve e a demonstração de amor que você tem para com Deus. E aí, irmão, é coisa maravilhosa, irmãos. Então, nós temos que se decidir, irmãos. Temos que se decidir. Louvado seja Deus. Irmão, Jesus falou demais sobre isso. Jesus falou sobre os 2 caminhos, evangelista Breno. Jesus falou sobre os 2 caminhos, o caminho largo e o caminho, aleluia, apertado, estreito. E você sabe o que eu fico mais maravilhado? Jesus nunca impôs obrigação a ninguém seguir a ele. Nunca. Jesus só chegava, irmãos, e falava, vem e me segue. Jesus dava responsabilidade para a pessoa escolher. A pessoa que tinha que escolher. E aí se cumpre a profecia lá em Zacarias capítulo 4, verso 8, se não me falha a memória, que diz, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito.
Então, quando somos sensíveis à voz de Deus, e olha, louvado seja Deus, que se cumpre o que Paulo escreveu e disse, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, William? Hã? É muito interessante, irmãos. Quando eu ouço a palavra, quando eu guardo a palavra, pratico a palavra, aleluia, a fé ela é manifesta. A fé, ela é transportada. Aleluia. Opa. Lá em 1 Daniel, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, né? Daniel, porém, decidiu no seu coração. Oh, glória. Só essa frase aqui. Diz aí para nós colocar no telão aqui, evangelista. Com o que você falou no culto passado e com relação ao que a gente está vendo. Isso. Tá escrito em que aí? Daniel 1:8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei. Olha aí. Nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster, ou seja, para não se alimentar daqueles alimentos. Amém. Daniel, ele se decidiu, né? Ele tomou a decisão no campo das emoções, que é exatamente aonde a gente passa pelas maiores lutas. Com certeza. Desse jeito, evangelista. E aqui está. Sabemos e conhecemos bem esse contexto histórico, que é muito pregado, né? Louvado seja Deus. Porém, quando se trata de intimidade, note que ali, ó, e Daniel, intimidade. Lembra de Davi quando ele vai escrever o Salmo 1, ou Salmos 23? Davi escreve da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, e ele não falta. A tradução é essa, e ele não falta. A tradução correta para esses salmos, e ele não falta, não é nada me faltará, e ele não falta. Davi está dizendo assim, ó, o Senhor é o meu, um pronome possessivo, meu. Davi está declarando que Deus é dele, e Deus é o pastor dele, pronto, e ele não falta, ou seja, Davi está dizendo, Deus está comigo em todos os momentos, porque ele se decidiu. E é coisa linda, irmão, quando a gente olha para Davi e vê a história de Davi. Daniel assentou, e Daniel assentou, me ajuda nessa palavra aí que eu não... Coloca na João Ferreira corrigida aí, que eu acho que a tradução da Bíblia aí está diferenciada um pouco. No seu coração, não se contaminar com a porção do manjar. Aquela palavra assentou ali, irmão, ela está numa tradução diferenciada. Isso mesmo. Daniel firmemente, que dá a mesma conotação lá, não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Decisão, que nem falou o evangelista Breno. A decisão, irmãos, ela tem um poder tão grande, que é coisa maravilhosa. Vamos para a Bíblia, vamos observar alguns milagres. Irmã Rose, lembra um milagre para nós aí que aconteceu, que houve decisão e determinação. Um milagre que a irmã lembra, assim, de uma pessoa dentro da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Jairo. Mulher do fluxo de sangue. Olha para você ver como é muito interessante esses dois acontecimentos que a irmã Rose mencionou. A cura da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue. Sabemos que Jairo é um príncipe da sinagoga, irmãos. Olha o conflito que Jairo vai enfrentar, evangelista Breno. Jairo, ele vai enfrentar um conflito muito grande. Primeiro, ele é príncipe da sinagoga. Ele é um homem que está na frente para ensinar os judeus. E note-se que havia uma degladiação
dos judeus, dos sacerdotes, dos príncipes dos sacerdotes, dos fariseus, com Jesus. Então Jairo, no campo da sua mente, ele estava com o seguinte pensamento: se eu for ter com Jesus, vão me excluir da sinagoga. Se eu for ter com Jesus, vão me deixar de escanteio, vão vir sobre mim. Esse era o pensamento de Jairo. Mas do outro lado, Jairo estava com a situação da sua filha doente em casa. E essa situação vem para confrontar. Eu vou ou não vou? E aí essa questão, decisão. Porém, Jairo decidiu ir até Jesus, sem se preocupar com o cargo eclesiástico. Irmão, Jesus conhece o coração, que nem nós já vimos aqui quarta passada, evangelista Breno. Quando Jairo se prostra e adora, louvado seja Deus, e roga-lhe a Jesus para que entre em sua casa, Jesus disse para ele: eu irei e entrarei na sua casa. Mas imagina o pensamento dele também. E o que é que Jesus pode achar? Será se Jesus vem? Será se Jesus vai operar o milagre? Então nós temos que vencer os conflitos da nossa mente, do nosso interior. As guerras que nós temos. Para nós virmos, nesta noite aqui, irmão, nós tivemos conflitos. Eu falei há algum tempo, Guilherme, do coração, e parece que Deus ouviu e assinou embaixo. E foi onde eu menos achava que não ia sofrer as consequências. E passou o tempo, William, eu vi que foi aonde eu mais pereci. Foi aonde eu mais sofri. Por causa de uma palavra que eu falei. Cuidado com as palavras que saem do seu coração. Com as decisões que queremos tomar. Louvado seja o nome de Jesus. Então é muito interessante, irmãos. Nesse campo de guerra que é a nossa mente, alguém tem que prevalecer. Alguém tem que prevalecer. E o que prevalece? Aí é um particular para cada um de nós. O que você vivencia diariamente? O bom de nós termos a palavra do Senhor no nosso coração, que nem já foi falado quarta passada, é que quando essas guerras vierem, Guilherme, se a palavra de Deus estiver no nosso coração, estiver entranhada nos nossos pensamentos, a guerra vem, mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Vou dar um outro conflito muito interessante aqui. A tentação, evangelista Breno, de Jesus no deserto. O senhor ia mencionar? Lá quando menciona essa tentação, primeiro campo que Jesus tem que tomar a decisão, antes dele responder, antes dele dialogar com Satanás, é na sua mente. Porque ele feita a oferta, e quando ele feita a oferta, automaticamente isso vai processar algo no pensamento dele. Com certeza. Ele vai ter que tomar a decisão no pensamento de seguir os mandamentos, enfim, ter um posicionamento dele, porque ele vem para ser o filho de Deus e só a Deus agradar. E aí, por que é que Jesus enfrentou aquela tentação, irmãos? Guilherme, por que é que Jesus enfrentou aquela tentação? Coloca aí, Mateus capítulo 4 para nós. Louvado seja Deus. Guilherme, eu te fiz essa pergunta e eu vou fazer de novo. Por que é que Jesus teve que sofrer a tentação no deserto? Sim. Com certeza. Resposta bem dada e dita, né? Como nós falamos quarta passada, enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí vem Deus dizendo: eu esquadrinho os pensamentos e provo o coração, para dar a cada um conforme as suas obras e os seus
Jesus tinha que ser tentado, irmão Messias, por causa da natureza pecaminosa e terrena, por causa da carne, porque o coração é enganoso. E a primeira tentação que Jesus vai sofrer, o primeiro conflito ali, louvado seja Deus, é na sua necessidade, evangelista Breno. Necessidade física. Coloca para nós aí, faz favor, louvado seja Deus. Mateus capítulo 4. Aleluia. Eu acho interessante, irmãos, esse começo aqui, porque quando a gente consegue entender o significado das palavras, a gente vê que as coisas ficam mais simples, Guilherme. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Irmão Helena, vem cá. Olha o que aconteceu, irmão Messias. Espírito Santo vem, pega no braço de Jesus, vamos ali. Aí, ó. Aí, fica aí. Aí, Jesus fica lá no deserto, irmão. Jejuando 40 dias e 40 noites. Pode sentar lá, meu irmão. O Espírito Santo de Deus pega no braço de Jesus e leva. O que é que eu quero dizer com isso? Tem situações nas nossas vidas, William, que acontece, não é o diabo. É Deus permitindo para ver onde o nosso coração está. Eu vou dar um exemplo, posso dar o seu exemplo? Né? Nós sabemos que o filho do nosso irmão William, ele ficou internado ali. Imagina a aflição na mente do nosso irmão William. E aí, muitas das vezes, essas coisas acontecem para confrontar a nossa fé, irmão William. Porque, irmão, Jesus, ele sabe onde está o nosso coração. Sabe ou não sabe? E por Jesus saber onde está o nosso coração, aleluia, ele vai permitir algumas situações para ver se nós vamos permanecer fiel. Porque, irmão, aprenda e entenda uma coisa. Jesus nunca pode ficar em segundo lugar na minha e na tua vida. No dia que Jesus ficar em segundo lugar, tu pode ter certeza que as coisas vão apertar mais. Então imagina essa situação na vida do nosso irmão William. Imagina o conflito. Né? E parece que quando a gente levanta a mão e aceita Jesus e quer se batizar, parece que é mais estreito ainda. Parece que trava tudo. Parece que o negócio, irmãos, por quê, irmão? Porque nós temos que ser transformados, ser lapidados. Nós temos que ser testados para ver onde está o nosso coração. Porém, o mais maravilhoso é que Jesus não nos rejeita se falharmos na primeira tentativa, irmão. Se falharmos na primeira tentativa, se errarmos na primeira tentativa, Jesus não vira as costas para nós. Pelo contrário, ele estende a mão, coloca nós de pé e diz, vai, e não peques. Aleluia. Mas tem que ser vencido na mente. Aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Quando você vê essa palavra Espírito com letra maiúscula, isso aqui refere-se ao Espírito Santo. O Espírito de Deus. Para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... A fome aqui é uma necessidade física. Quando Jesus teve fome, versículo 3. Versículo 3. Glória a Deus. Chegando então o tentador, disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha onde começa o conflito aí, ó. O conflito já começa aqui. Louvado seja Deus. Quando Satanás se apresenta para tentar Jesus, primeira coisa ele vai colocar em queixa a sua fé, a sua
crença. Cadê o teu Deus? Por que tu está com fome? Tu não é filho de Deus? Por que tu está passando isso? Tu não é filho de Deus? Hã? Quem já não pensou essas coisas? Guerra interior. Guerra interna. Chegando então o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha o que Jesus respondeu, versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Eita glória. Nem só de pão viverás o... Eu fico maravilhado com isso aqui, irmão. Nem só de pão. Então é interessante que Jesus vai entrar no conflito, aleluia, e vai ter resposta para a tentação, para a pergunta. Jesus vai dizer: está escrito, nem só de pão viverás o homem. Olha Jesus, aleluia, tirando de letra aí. Aí você pode se dizer: parou por aí? Não. Enquanto nós estivermos em cima dessa terra, meu irmão, nós vai ser tentado. Enquanto nós estivermos em cima dessa terra, nós vai ser afligido. Por quê? Por causa do coração enganoso e perverso. Quando eu vou ter, pastor, um coração puro de verdade, quando estiver lá na glória, tiver, aleluia, sido transformado, corpo corruptível em corpo incorruptível, como disse Paulo, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 15. Então é muito interessante, irmãos, essas lutas terrenas que nós temos, estas guerras internas que nós temos, vai cair tudo por terra, irmão. Vai ser neutralizado tudinho. Porque vai ser outra coisa maravilhosa que vai acontecer. E aí Jesus vai sendo tentado, né? Tem a primeira tentação, que acontece aí, tem o primeiro conflito, depois vem o segundo. Aleluia. Versículo 5. Satanás vai levar a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. Versículo 6. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha Satanás usando a Bíblia aí para confrontar a ideologia de Jesus, a crença de Jesus, a fé de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus vai vencendo os conflitos. Desespero, louvado seja Deus. Na primeira pergunta de Satanás a respeito da necessidade física, chega na mente e no coração. Tu não é o filho de Deus? Coloca na parede. Lança-te daqui para baixo. Morre, acabou. Agora você já imaginou? Uma pessoa que quer se suicidar, o que passa na mente daquela pessoa? A guerra está travada. E aí eu falei quarta passada aqui, que o que é que tem influenciado e o que é que tem estado dentro da tua mente. Aí eu dei o exemplo do que Jesus disse quando o espírito imundo sai do homem. Ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Não achando, volta para a casa de onde saiu. E achando varrida, adornada, vai, pega 7 espíritos, entra e moram ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Quando Jesus está falando que sai do homem, ele entra na casa, a casa somos nós, a nossa mente. Do que é que a nossa mente está cheia, irmãos? O que é que o nosso coração tem? Que tipo de conflitos nós temos vivenciado no nosso interior? Como nós se comportamos nessas guerras internas, dentro de nós? Note que eu comecei dizendo lá em Joel capítulo 3, versículo 14, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. A decisão, irmãos. E aí é muito interessante, louvado seja Deus.
Dará ordem aos teus anjos. Satanás vai usar a Bíblia, irmão. Vai usar a Bíblia para confrontar com Jesus, para confrontar a fé de Jesus. A guerra interna de Jesus. E Jesus vai se manifestando. Versículo 7. Replicou-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a resposta de Jesus. Jesus está vencendo a guerra interna, irmão. Jesus está rompendo as barreiras. E ó, quando nós, evangelista Breno, aprende a lutar a nossa guerra interna, nós começamos a olhar a vida com uma visão diferente. Nós começamos a olhar as coisas, William, com um ângulo diferente. Aí, nós vamos adquirindo maturidade e sabedoria. E essa maturidade e essa sabedoria sendo adquirida, e nós praticando-a, meu irmão, aí se cumpre o que Tiago disse: resistir ao diabo. E o que é que ele faz? Ele foge de nós. Quando Tiago está dizendo resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Tiago está falando isso aqui, ó, que Jesus está fazendo. Resistência. Jesus está resistindo. No que Jesus está resistindo, Jesus está ganhando a batalha, irmão. Sabe o que é mais triste de ver, irmão? É que o que tem de crente com depressão, evangelista Breno, está na igreja todo dia, irmão. Mas o homem se sente deprimido. A depressão é um mal terrível, irmão. E o que é depressão, irmão? A depressão é um conflito muito intenso na alma. É um campo de guerra terrível, irmão, nossa mente. Terrível, terrível, terrível. E muitas das vezes o diabo é tão terrível que ele sopra em nossa mente, em nossos pensamentos, que não tem mais jeito, não tem, acabou. E aí nós cegamos os nossos olhos. E aí, se não for Jesus, irmão, através do Espírito Santo, para nos abrir os olhos, nós perecemos, irmãos. Irmão, às vezes eu recebo algumas ligações de pessoas de Pernambuco, de outros lugares aí, de outros estados, que vai passando contato de um para o outro, para me orar por eles. E aí eu recebi uma ligação de uma pessoa, a pessoa falou bem assim: eu já estou com 40 anos na prova. Eu disse: rapaz, é prova demais, menino. 40 anos, irmã Michele. Jesus não muda a situação. Aí eu pensei: Jesus não tem obrigação de mudar nada, não. Jesus tem, igreja, a obrigação de fazer alguma coisa? A diferença do evangelho de hoje para o evangelho primitivo, que independente se Deus fizesse ou se não fizesse, Deus continua sendo Deus. Os crentes daquele período tinham essa maturidade. Irmão, eu estava assistindo o filme de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e aí eu estava lembrando, por algumas cenas que é mostrada no filme, cristãos sendo usados como tocha humana. E isso aconteceu na igreja primitiva. Nero fez isso, irmãos. Nero tacou fogo em Roma, e Nero tacando fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos, irmãos. Aí a perseguição dobrou sobre os cristãos. Cultuar que nem nós cultuamos hoje, não tinha naquele tempo. Era em secreto. Era dentro das casas. Escondido. Louvado seja Deus. E aí, quando era pego alguns cristãos, o pagamento que eles tinham, irmão, era ser queimado no meio das ruas, como tocha humana, para clarear o caminho. Outros eram jogados na arena para ser comido por leões. E aí eu te pergunto: negaram a fé esse povo? Morreram por amor a Cristo. Independente, irmãos, se Deus der o livramento ou não. A decisão nossa de segui-lo, de adorá-lo,
Não tem que ter essa interferência, irmãos. A escolha tem que ser nossa. E aí é coisa linda quando nós entendemos isso, irmãos. Há uma grande diferença, irmãos, nos dias atuais. Esses conflitos, irmãos, e o que nós vivenciamos e vemos nos dias atuais e ouvimos, é que Jesus tem a obrigação de fazer. Irmão, eu coloquei Jesus na parede. Quem é que coloca Jesus na parede, irmão? Se a Bíblia me diz o que é o caco para contender com o seu Criador. Deus sabe o que faz, irmãos. Se você não alcançou ainda algo da parte de Deus, uma bênção, uma porta aberta, irmão, não questione não, só adore. Liga o seu coração para o Pai e seja grato em tudo. Paulo disse, em tudo dai graça. E quando Paulo está dizendo em tudo dai graça, Paulo está dizendo, ó, começa no coração. A boca fala do que o coração está. Foi falado quarta passada. Quando a minha mente, ela está em paz, irmãos, é diferente, irmão. Meu comportamento é diferente. Pastor, nós vamos sempre estar em paz? Não. Por quê, pastor? Por causa da natureza humana. A natureza humana, ela vive em confronto. A carne, ela fica em conflito com o nosso espírito. E quem está bem no meio? A alma. Quem sofre com isso? A alma. Então, nós temos que entender e compreender, louvado seja Deus, essas coisas. Jesus respondeu e disse, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. Disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Satanás está oferecendo para Jesus tudo aquilo que o ser humano corre atrás e quer, e busca. Glória, fama, aleluia. Poder, riqueza. Mas Satanás vai dar o que não é dele. Se nós formos observar, irmãos, foi a irmã Rose falou a respeito do conflito espiritual, das guerras espirituais. Se a gente for para estudar a Bíblia a respeito de guerra espiritual, você vai ver que é muito profundo. Você vai ver que é algo muito interessante compreender esse assunto dentro da Bíblia. E aí tem muitas coisas que nós não compreendemos. Muitas coisas difíceis. Louvado seja o nome de Jesus. Satanás vai oferecer tudo isso para ele. Somente se prostrado me adorar. Versículo 10. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só está Jesus e o diabo sendo tentado. Jesus está demonstrando a Satanás na sua mente, no seu coração, em seu corpo, aleluia, que somente Deus é o guia dele, é o ajudador dele, é o Senhor dele. Somente Deus, aleluia, é aquele que rege a vida dele, independente do que lhe for oferecido, independente do que lhe derem, ele continua sendo fiel a Deus, no seu interior, no seu coração, mantendo um coração puro, reto diante do Pai. Pastor, mas é impossível para mim, Jesus em corpo, na natureza humana, venceu. Quem é que disse que você não vence? Opa!
ainda. Mas você é. Você é uma pessoa capaz. Deus já te deu estrutura para você vencer. E Deus é contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Dentro desse contexto, dentro dessa vida cristã, né? Nós temos que se decidir. Nós temos que se posicionar. Porque aí, irmãos, nós compreenderemos algumas coisas que facilitará a nossa caminhada no dia a dia. Crente que não tem a preocupação de meditar na Bíblia, irmão, ele apanha com facilidade. Ele perde decisões e guerras internas com facilidade. Tem muita gente que se escandaliza, irmãos, por pequenas coisas. Mateus capítulo 11, João está na prisão. Olha para você ver o que é a batalha e a guerra interna, os conflitos que temos no nosso interior. João veio, está batizando, louvado seja Deus, aí do nada ele é preso. Depois que ele é preso, passa-se alguns dias na prisão. Louvado seja Deus. E a indagação de João, aleluia, chamador discípulos seus. Coloca para nós aí, Mateus capítulo 11, pastor Breno, por favor. Isso é muito interessante. Olha só. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Versículo 2. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe. João ouviu falar dos feitos de Jesus Cristo, mas ele estava na prisão. E João, estando na prisão, ele vai mandar perguntar para Jesus. Vamos ver a pergunta dele no versículo 3. És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta de João. Aí eu te pergunto, por que João, nessa altura do campeonato, havendo batizado Jesus, já ouvindo falar das grandezas de Jesus, da glória de Deus manifesta em Cristo Jesus, o Messias, por que João manda perguntar isso aqui, irmão? Por quê, pastor Cláudio? João está em uma prisão, irmãos. João não sabe o que vai acontecer com ele, o que pode acontecer. E pela tirania do rei da época, João já sabia que a sentença dele era a morte. Agora vamos imaginar, imagine você, no lugar de João, preso, louvado seja Deus, ouvindo falar dos feitos de Jesus, entendendo e sabendo que Deus houvera lhe dado uma missão, mas agora está preso. Olha as indagações de João. Chama 2 discípulos, vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo o Cristo, ou se vai vir outro. João está demonstrando o conflito que está dentro de sua mente, a guerra que está dentro de si. Porque só pergunta, irmão, quem quer saber ou quem tem dúvida, é ou não é? É, Guilherme? Quem quer saber ou quem tem dúvida? João está com dúvida, mas João quer saber. Porque é um conflito, e ele quer entender. Olha o que Jesus respondeu. Versículo 4. Respondeu-lhe Jesus, ide, contar a João as coisas que ouvis e vedes. Versículo 5. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. A resposta de Jesus por discípulo de João é isso. Vai lá e diz a João isso aqui. Quando Jesus está expondo isso, a mensagem de Jesus para os 2 discípulos para entregar para João é simples e objetiva. Jesus está respondendo para ele: sou eu mesmo o Cristo. Sou eu mesmo o Filho de Deus. Só que no versículo 6, olha o que Jesus diz. Jesus tinha necessidade de dizer isso aqui, irmão? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Faça um comentário aí, pastor Cláudio. Essa palavra escandalizar, quando vemos dentro da Bíblia, é como se fosse uma pedra de tropeço. Como eu ponho uma pedra de tropeço para alguém cair. E aí entra o que o pastor Cláudio mencionou. Quando eu não dou testemunho verdadeiro, ou quando eu falho no testemunho, aleluia, que dou de Cristo, eu estou sendo uma pedra de escândalo. Isso. Alegre, cheio de vida. Com certeza. É. E aí é interessante, porque se olharmos nessa linha de raciocínio, nós vamos ver que Jesus aqui está expondo os 2 caminhos. João está, louvado seja Deus, com dúvida, em questionamento, em guerra interna. Mas Jesus manda responder para ele. E ainda diz assim: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Com certeza. Porque o conflito interno traz reações externas. Isso. Ao ponto de escandalizar o nome de Cristo. Isso mesmo, pastor Cláudio. Temos. É que nem o ditado que nós sempre ouvimos: nós temos que matar um urso e um leão todo dia. E aí eu te pergunto, Davi, quando estava lá no campo matando o urso e o leão, tinha um monte de gente rodeado dele? Estava sozinho. Deus estava vendo, mas estava vencendo. Então o maior urso que tem e o maior leão que tem é aquele que está dentro de nós querendo sair. Deixa ele lá preso na gaiola, na jaula, lança a chave fora. Louvado seja Deus. Porque é muito interessante, irmãos. Você tem que entender uma coisa, irmãos. Ou eu influencio, ou eu sou influenciado.
Ou eu influencio, ou eu sou influenciado. Então, quando eu sou influenciado, que tipo de influência é que está me influenciando? Quando eu estou influenciando, que tipo de influência é que eu estou demonstrando? Aí entra o contexto que o pastor Cláudio mencionou. Bem-aventurado aquele que não escandalizar no Senhor Jesus. E os conflitos internos é terrível, irmãos. Terrível, terrível, terrível. Eu quero, pastor Breno, coloca aí Efésios capítulo 2. Para nós ver o contexto do que Paulo escreve aqui dentro desse... Quando dentro do nosso interior, mediante aos conflitos e as guerras internas que nós vivenciamos, irmãos, se o nosso coração, se a nossa mente, os nossos pensamentos não se voltar, não guardar e praticar a palavra de Deus, nós perecemos. Efésios capítulo 2, louvado seja Deus. Opa. Isso. Coroa da vida. Isso mesmo. E aí, fazendo um paralelo com a explicação do pastor Cláudio sobre o versículo 6 aqui de Mateus capítulo 11, se enquadra isso aí também. E não escandalizar o nome de Cristo. Ele está perseverando no amor. Ele está perseverando na paciência. Né? Que a paciência é uma das virtudes, irmãos, que chama a atenção de Deus e agrada o Senhor. Tiago vai escrever e dizer: tenha paciência a vossa obra perfeita. Então é tremendo, irmãos. A paciência é coisa que tem que ser praticada por nós. Tem que ser longânimo. Versículo 1 do capítulo 2, está escrito assim, ó. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleites e pecados. Versículo 2. Nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha como é forte esse versículo. Paulo está dizendo para os irmãos em Efésios o seguinte: olha, Jesus deu vida para vocês. Ele deu vida, porque no outro tempo vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Porque nos outros tempos, vocês andavam segundo o curso deste mundo. Segundo o sistema deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. E quem é esse aqui, Guilherme? Príncipe da potestade do ar. Quem é? Quando Paulo está dizendo príncipe das potestades do ar, Paulo está dizendo que antigamente nós andávamos segundo o curso de Satanás. Éramos influenciados por Satanás. E aí eu falei aqui uma frase, se não falei a memória quarta passada, que um lugar que Satanás tenta, de todas as formas, dominar, é a nossa mente. Cauterizar a nossa consciência, mudar os nossos pensamentos, transformando a mentira como se fosse verdade. E ele tem essa capacidade de persuasão, irmãos. Mas somente sobre aqueles que andam segundo o curso do mundo, nos seus deleites, nas suas vontades, segundo o curso da carne. É muito interessante, irmãos. Do
espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Lembra do que eu falei? Ou você influencia ou você é influencia. Temos a capacidade de ver Satanás? Hã? Coloca aí para mim, 2 Coríntios capítulo 11, só ver o versículo aqui, louvado seja Deus. Versículo 13. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Olha o que Paulo vai escrever e dizer. Glória a Deus. Pois os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, versículo 14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Para mim, não ser influenciado na guerra interna, no conflito interno, por Satanás, eu tenho que ser sensível à palavra de Deus. Eu tenho que guardar a palavra de Deus. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. E quando eu estou executando e fazendo isso, eu estou sendo liberto. Eu estou sendo transformado. Eu estou sendo alcançado pela graça e misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Estou vencendo e ganhando os conflitos internos, as guerras que vivenciamos. E aí é coisa maravilhosa. Vamos conjecturar, vamos imaginar. Aleluia. O cotidiano nosso, no dia a dia. Olha como é interessante a instrução de Jesus. A instrução de Jesus é que quando uma pessoa der um tapa na minha face direita, eu faço o que, irmã Rose? Eu viro à esquerda. Quando me convidarem para ir 1 milha, vai com ele 2. Isso são os princípios de quem quer vencer essas guerras, irmãos. Irmão, qual é o camarada que vai levar um tapa na cara, vai ser injustiçado e vai ficar por isso mesmo? Qual é a pessoa? Da natureza humana, terreno, nós. Olha para nós. Agora pega isso aí e faz um paralelo no cotidiano que nós vivenciamos. E é muito interessante, irmãos, porque os conflitos internos, ele sai do interno e vai para o externo, dependendo da decisão que nós tomarmos. Dependendo de que tipo de comportamento nós vamos ter. É muito interessante essas coisas, irmãos. Temos que enxergar o que está à nossa volta. Os princípios de quem quer vencer essas guerras, esses conflitos, tem que se comportar dessa forma. Louvado seja o nome de Jesus. Se você for ver o princípio do Sermão da Montanha no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, você vai ver que é coisa muito maravilhosa, irmãos. Viver uma vida de cerimônia, irmão, é uma coisa. Agora, viver uma vida de santidade, de temor e tremor perante a presença de Deus é diferenciada. É diferenciada. Satanás, ele tenta de todas as formas me enganar e te enganar, porque ele é enganador, irmãos. E o que é que o enganador faz? Procura persuadir. E é com coisinha besta. Lembra do que é que ele ofereceu para Jesus? Está vendo os reinos da terra? Está vendo a glória de cada reino? Se tu se prostrar, eu te dou.
Glória a Deus. Ele tenta nos persuadir, irmãos. De todas as formas que você imaginar. E não pense que Satanás, ele vai ir atrás daqueles que já é dele, que não vai, irmãos. Satanás vai vir atrás daquele que quer ser correto, daquele que guarda os princípios dentro do campo de batalha, na sua mente. Satanás quer essas pessoas, irmãos. Quer de todas as formas fazer se desviar do caminho. Isso. Muito forte esse versículo. É verdade. Pode falar, pastor Breno. Coloca aí para nós. Pensai nas coisas lá do alto, não nas questões aqui da terra. Então, assim, muitas das vezes, a própria pessoa cria esse conflito por conta disso, né, da legalidade que o pastor falou. Porque você não pensa nas coisas do alto, mas sim no pensamento voltando. Com certeza. De ser de vós perfeito como o Pai é perfeito. Temos.
Com certeza. Levantamos e já pecamos. Erramos a todos os instantes. Porém, nós temos que reconhecer os nossos pecados e recorrer à graça. Eu ouvi o pastor dizendo no vídeo, quando estava no carro, que não somos salvos pelas obras. Mas está escrito que é pela graça. Pela graça nos foi salvos. Isso. Abandono ele também, porque o pecado é burrice. Com certeza. Aí vem Deus dizendo, eu não tenho culpado. Lá em Lucas, o culpado por inocente, inocente por culpado. Com certeza. Tem consequência. As consequências do pecado vêm. Vem. Graça do Senhor, ainda bem, nos alcança por intermédio de Cristo Jesus. Glória a Deus. E nos concede perdão. Com certeza. Pastor Cláudio falou um negócio aí muito interessante que eu queria comentar com os irmãos. Já estarei passando para ele. Se Satanás não tem o poder de saber meus pensamentos, como é que muitas das vezes ele lança o prato do jeitinho que eu quero? Como é que algumas circunstâncias acontecem da forma que eu imaginava? É simples. A Bíblia diz que ele está em nosso derré, bramando como leão, caçando quem possa tragar. Se Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos, a nossa natureza humana, muitas das vezes vai abrir uma brechinha, não vai? Uma hora nós vai se cansar, não vai? Satanás foi tentar Jesus quando ele estava numa fragilidade. Seu corpo físico necessitava de alimento. Foi pegar na brecha. E como Satanás entendeu que Jesus teve fome? Porque o seu corpo, as suas ações demonstraram aquilo. Porém, se o meu corpo está demonstrando aquilo, o que tem dentro do meu corpo? O que tem dentro da minha mente? Olha, Colossenses capítulo 3, a qual o pastor Breno mencionou, ele falou, ó, pensai nas coisas que são do alto. O pensamento está onde, irmão? Está externo ou interno? Lá em Romanos, Paulo também vai falar isso. Né? Eu acho que através disso que a gente pode perceber como que o sistema ele interage com o indivíduo, com a nossa natureza. Com certeza. Não é especificamente que a gente pensa em algo e dá essa impressão. Né? Isso. Você está pensando numa situação e o inimigo vai te oferecer o prato exatamente como você estava pensando. Só que na verdade é um sistema, né? Isso. Passou o texto aí, né? É o curso desse mundo. Isso. O curso do mundo propõe um cardápio e faz com que a gente se adapte a isso. É assim que funciona, por exemplo, o comércio, as Isso. finanças. Isso Então é mesmo. exposto lá e infelizmente pela nossa natureza, que a minha natureza ela é igual à sua, com algumas características culturais, mas ela é Isso. igual à sua. Você tem fome, eu também tenho fome. Isso. Você tem sede, eu tenho sede. Então através desse sistema e do curso desse sistema é que o inimigo apresenta isso. E ele vai falar, e Paulo vai falar lá em Romanos para a gente não nos conformar com as Isso. coisas deste mundo, né? E o pastor Breno disse para que a gente possa pensar nas coisas do alto. Com certeza. Contextualizando aí o mesmo assunto. Com certeza. Dessa forma que o evangelista Breno mencionou, que nossos irmãos têm cooperado aí, comentado. E aí, irmãos, mais uma vez, o que tem dentro de você? Eu acho muito interessante que Salomão, no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 29, ele diz da seguinte forma. Eu vou ler aqui do versículo 27 até o 29, para me finalizar. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. E aí eu me lembro de uma passagem que o pastor Cláudio pregou aqui, a respeito do sofrimento antecipado.
Uma coisa que você nem sabe ainda que vai acontecer, você já está imaginando, você já está inventando. E aquilo já está trazendo causa, já está trazendo consequência. Gerando uma guerra interna, um conflito interno. Ao qual, se não estivermos pensando nas coisas do alto, se não tivermos a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, se não tivermos familiaridade, intimidade, sensibilidade da palavra de Deus em nós, nós perderemos esta batalha. Quando Paulo está dizendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, louvado seja Deus, que a perseverança, a obediência, o temor, a fidelidade, louvado seja Deus, vence todas essas guerras internas que temos. Porque o inimigo, que nem já foi mencionado e exposto, ele se transfigura em anjo de luz, irmãos, para influenciar, para nos tirar do caminho. Mas louvado seja Deus, em Cristo Jesus, a intervenção e agir do Espírito Santo, a qual nos concede a vitória, se permanecermos fiéis. Jesus disse, Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Nosso irmão aqui levantou a mão? Pode falar, meu irmão. Glória a Deus. Isso mesmo, meu irmão. Só venceremos assim, igreja. Salmista, por algumas vezes, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, porque o pecado todo dia está batendo na porta. Todo dia está batendo na porta, William. Quer entrar. E aí, se a casa estiver varrida e adornada, ele entra. Faz morada. E aí é só Jesus. Pastor Cláudio, venha fazer o término, louvado seja Deus. Obrigado, meu amado. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos colocar em pé? Vamos encerrar esse trabalho. Eu quero aqui agradecer a Deus imensamente pela vida do pastor Charles. A gente que trabalha viajando, eu e meu filho chegamos quase agora, porque estávamos lá no interior de São Paulo, rodamos hoje uns 400, 500 quilômetros, rodamos muitos. E aí eu ligo para o pastor Charles, ele fala, pastor, estarei lá. Eu louvo a Deus demais pela tua vida, viu? Eu vinha dentro do carro, falei, meu Deus, abençoa o teu servo lá, que vai ministrar o estudo, e eu tenho certeza que foi de grande valia aos nossos corações. 3 estudos seguidos, nosso irmão pastor Charles tem dado aqui, tem sido bênção. Continue assim, servo de Deus. Isso nos fortalece, isso nos une e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Deus abençoe ao Paulo, a sua noiva, nosso irmão, a todos os irmãos. Deus abençoe de forma especial William. Deus abençoe, está aqui conosco. Irmãos, sexta-feira, culto de cura e libertação, você que está aí na sua casa, está aí online ainda, servo de Deus. Todos estão convidados, havendo um culto abençoado de cura e libertação. Traga a tua família, venha com a tua máscara, fornecemos aqui máscara também, álcool em gel, para você vir e adorar o Senhor, para receber a tua cura, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, estendam as suas mãos aos céus. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais um culto de ensinamento. Deus, que o Senhor venha abençoar a todos os teus servos, dando saúde, dando paz, trazendo alegria no coração, porque vem de ti a paz que excede todo o entendimento. Deus, Satanás só vai ser andar com nossas vidas se nós permitirmos, dando legalidade a ele. E se o Senhor quiser,
porque provém das nossas vidas, aleluia, a segurança da parte do Senhor. Estamos tranquilos, porque o Senhor de forma alguma vai permitir acontecer em nossas vidas, além daquilo que nós possamos suportar. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa vitória, e por isso rendemos a Ti toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Despede o Teu povo em paz, Senhor. Visita os nossos irmãos que estão ali na Tua casa, acompanhando esta live. Dê força para os Teus filhos. Abençoa de uma forma poderosa e grandiosa, no nome de Jesus. Amém. Aí na sua casa, aqui na igreja, estendam todas as mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Filho e as doces consolações no Espírito Santo habite com toda a igreja, e todos dizem amém.